pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Dias, artesã, e a gente vai para a aula 2 do especial de Halloween. Gente, eu vou ensinar vocês a fazer um lindo aplique fofucho lindo de biscuit e várias dicas no decorrer desse vídeo, então não pula. E se você é novo aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho, tá? E compartilha com a galera aí, com quem você conhece que ama a festa, que tá pensando em fazer nesse tema e não tem nenhum pingo de noção de como estar fazendo, tá? A gente vai fazer um lindo aplique, tá? De Frankenstein, bem fofucho. Eu utilizei um molde que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Que é pra facilitar o trabalho em grande escala. Você vai pegar uma bolinha, depois de sovar bem, tá? Eu utilizei aqui o molde da Fabi Rodrigues, o tamanho médio, tá? Ele é o tamanho gordinho, mas se você quiser, pode utilizar o tamanho que você preferir ou fazer manualmente, tá? Como é em grande escala em produção, eu vou estar utilizando o molde que agiliza muito e otimiza o nosso tempo, tá bom? Eu também vou estar usando os olhinhos adesivos da Dona Criativa, tá? E você pode estar usando os olhinhos que você preferir. Faz uma bolinha, uma coxinha e coloca dentro da cavidade do molde, tá? E lembrando de alisar bem, puxando bem nas laterais para dar um ótimo acabamento na sua peça. Tá? Depois disso, você alisa, faz as marcações, arredonda a peça para que ela não fique com marca de molde, né? Dando mais movimento à sua peça. Eu utilizei aqui um marcador de boca da Blue Star. E eu utilizo para facilitar a colocação dos olhinhos uma pinça. Coloco o primeiro, assim, um pouco inclinadinho. Começo no final do sorriso, tá? Para dar uma direção bem, ó. Você aperta um pouquinho, você coloca o segundo também seguindo a direção do final do sorriso do outro lado. Pressionando assim com os dedos. Você também pode utilizar uma esteca para pressionar mais, afundando cada vez mais e mandando um pouquinho assim para cima depois a massa, tá? Dessa maneira, ó. Que assim ela vai fechando, porque quando o biscuit secar, ele vai mandar o olhinho para cima. Então, por isso que tem que afundar um pouquinho. Aqui eu peguei um pedacinho da mesma massa que eu utilizei a cabecinha, fazendo uma bolinha bem pequenininha para fazer as orelhinhas. É importante que as duas bolinhas estejam do mesmo tamanho. Aqui eu molho um pouquinho com o pincel d'água, tá? Você pode estar utilizando o cotonete ou o próprio dedo mesmo, só não encharque de água. Tá? Pra mim é colocar a orelhinha antes, se sua massa estiver seca, não precisa de cola. Você coloca um pouquinho, ó, abaixo dos olhos e olhe se está na mesma direção, um e do outro, tá? Utilize uma esteca, aqui eu usei o pincel modelador somente para fincar e dar esse acabamento na orelhinha. Aqui eu vou utilizar o mesmo marcador de boca e fazer a profundidade para a gente deixar à mostra o cérebro dele. Olha, bem pouquinho, se você quiser fazer, isso é opcional. Caso você não queira, não precisa. Ó, eu tirei um pouquinho o excesso. Olha, dando fazendo essa cavidade. Aí você alisa com o pincel modelador, né? Pode ser uma esteca agulha também. Aqui eu peguei um pedaço de massa rosa, tá? Bem pouquinha, gente. Sova bem, aí faz a bolinha. Aí você mede, vê a quantidade certinha, né? Aqui eu coloquei bastante, vou tirar um pouquinho.
Aí, ó, esse tamanho pra mim já tá bom. Aqui eu vou colocar molhar um pouquinho, né? Isso, aí não precisa estar colocando cola. Mas se sua massa já tiver um pouquinho seca, assim, tem que colocar, usar cola branca. Ó, aí eu fui colocando assim com cuidado, tá? Vai ficar parecendo desse jeito. Aqui eu usei um canudinho, tá? Pra tá fazendo assim com marcações nessa parte rosa do cérebro. Caso você queira, você pode estar usando tampa de pincel, tampa de caneta, como você achar melhor. Aliás, tampa de caneta não, né? A parte da caneta você tira o refil, né? E vai fazendo essas marcações. Aqui ele já tá bem fofinho, gente, então o importante é você esperar secar, tá? Pra você fazer a sobrancelha, os cílios, pode fazer, né, com cílios de uma menina, com cílios pra fazer uma Frankenstein, né, menina, ou assim, somente a sobrancelha, mas é importante que deixe a peça secar pra você fazer isso, tá? Aqui eu fiz uma receitinha, tá? Com gelatina, gente. Eu vou deixar a receita lá no meu Instagram, tá? Não esquece de aproveitar para me seguir, que lá eu dou dicas diárias. Tem muita coisa legal por lá. Então, vou deixar aqui abaixo o link para vocês me seguirem. Eu vou dar essa receitinha super fofa, né? De gelatina que eu fiz, dando esse efeito aí de espuma por cima, como se for, lembrando o cérebro do Frankenstein mesmo, tá, gente? Essa é uma sugestão de doce que você pode estar usando e as crianças amam. E depois é somente utilizar a cola instantânea, né, 793, para estar colando o aplique, né, nessa base acrílica, né, que eu utilizei para colocar a gelatina, ou em qualquer outra base que você queira estar utilizando. Pode estar utilizando também a cola T6000 de silicone, tá? Mas para isso a peça já tem que estar bem seca. E vamos para a segunda ideia. Gente, essa aqui é muito fofa, eu adorei. E pode servir, fazer como em qualquer tema, tá? Que eu já coloquei eu vou tá dando sugestão de doce também no final, aguardem. E a gente vai, só que tem que estar fazendo com a base acrílica vazia, sem nenhum doce, tá? E aqui eu utilizei um cortador da Blue Star redondo. Eu utilizei esse tamanho menor porque o meu potinho, vamos dizer assim, é pequeno, tá? Mas você pode utilizar o tamanho que você quiser. Eu vou utilizar massa preta aqui também, tá? Pra gente fazer como se fosse um cenário, tá? E se você já tá gostando das dicas, eu te convido a deixar o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreve, que tem muita novidade vindo no canal. Você salva bem a massa, né? Depois faz uma bolinha. Faz um rolinho, tá? Desse jeito. Né? Conforme você vai querendo, né? Aí vai, de um lado, né? Eu acabei alisando mais que o outro, pode ver, né? E aí a gente vai criando, dando forma, né? A uma árvore, como se fosse aquelas árvores secas, sabe? De filme de terror mesmo, gente. Faz uma cavidade com pincel modelador, né? E aí você vai puxando, coloca o dedo indicador no meio e com o dedo polegar você vai puxando as laterais dessa maneira, tá? Como se fosse assim o início de uma árvore. Um pouquinho mais comprido de um lado, para aparecer as raízes para fora. E aí você vai moldando na cavidade da maneira que você achar melhor. Quando você vai moldando, você não coloca cola, tá? Por quê? Porque você tem que estar vendo, né, como que você quer que fique a peça. Aí eu já deixei essa parte bem pra cima, ó, virei um pouquinho. Aí aqui agora eu vou pegar mais um pedacinho de massa. Aqui eu tô tampando com um baldinho pra massa não ressecar. Aí você pode estar utilizando essa técnica para que você possa estar trabalhando com a massa e ela não ressecar, porque se você deixar ela sem tampar, ela vai ressecando e vai ficar ruim de se trabalhar. Vocês notam que eu tenho uma parte mais grossinha e eu vou afinando, né, esses rolinhos que eu faço, ó. Aí aqui eu faço outra parte da árvore, aí você usa a sua imaginação da maneira que você achar mais legal de estar fazendo.
Vocês notam que eu não uso cola, nem água, porque a minha massa tá bem molinha, tá bem fresca, tá? Então, ela vai colando uma na outra. Eu ia colocar mais, mas aqui eu já vi que já tá bom, eu já acho que, eu achei que já ia ficar muito exagerado, até porque, né, a minha base, ela é pequena, ela não é muito grande, então e ainda eu tenho que fazer a lua. Agora eu peguei um pedaço de massa branca, lembrando como eu trabalhei primeiro com a massa preta, né? Às vezes a bancada pode ficar um pouco suja e manchar a massa branca. Então, você limpa a sua bancada, passa um pouquinho de creme para que não manche a sua massa. Eu fiz a bolinha, né? Aí eu vou esticar essa massa com o rolinho. Eu vou passar um pouquinho de creme, gente, e eu vou colocar um saquinho plástico por cima, porque eu vou usar o cortador e eu não quero que ele dê aquele aspecto, tá, de corte do... Quando você usa... E usando assim, ele vai dar uma leve arredondada, né, no círculo que a gente vai estar cortando. Olha, depois é só puxar, ó. E tirar, dá uma leve, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas isso fica bem legal, dá um efeito bem legal na sua peça. Antes de passar a cola, gente, eu testo, coloco, vejo se tá ficando legal, tá? Seu tamanho, se não tem que refazer de novo, tá? Depois, você passa a cola. Lembrando que para usar a cola 793, a sua massa de biscoito, ela tem que estar um pouco úmida. Se você for usar a cola T6000 da Tec Bond, aí ela já tem que estar bem seca, tá? Se ligue nessas dicas, que é muito importante para um bom acabamento da sua peça. Oi, gente, aqui eu já coloquei, eu fiz um efeito bem legal. Eu vou estar explicando tudo lá no meu Instagram, como a receitinha anterior, né? Que eu fiz com bolo de chocolate. Exatamente, gente, como se fosse uma terra mesmo, vamos dizer assim, tipo aquelas, né, aquelas cenas de filme no cemitério, com aquele fundo de árvore, com a lua, né? Então aqui eu trouxe essa ideia para estar usando assim farelo de bolo de chocolate e a gente vai incrementar mais um pouquinho, que eu acho que faz toda a diferença, dando um efeito bem legal. Sabe aquelas minhoquinhas fine? Exatamente, aqui as crianças adoram essas, né? Parece aquelas gelatinas, né? O fine. Então, aí, em formato de minhoca, você acha nos mais supermercados, casas de doce. E você vai colocando bem aleatoriamente, assim, como se elas estivessem saindo da terra, que é o nosso bolo de chocolate. Aí você monta, você pode deixar na mesa dos convidados, né? E também ou na mesa central. Então, assim, dando todo aquele efeito assim, nada assustador, mas bem divertido para a festa.